A paz do Senhor Jesus, para você que assiste esse vídeo, eu sou sua irmã em Cristo, Fabiane, quero meditar com você aqui no livro de Gênesis, capítulo 28, nós vamos falar sobre a fuga de Jacó. Por que Jacó teve que fugir? No capítulo anterior, nós tivemos o episódio onde Esaú troca sua primogenitura por um prato de lentilha preparado por seu irmão Jacó, que fez essa proposta num momento de fraqueza, um momento que Esaú estava com fome, estava exausto. Ele propôs essa troca e conseguiu o que ele queria. Depois disso, ele engana o seu pai e recebe a bênção no lugar de seu irmão. Todas essas coisas ele fez e por conta das suas atitudes ele precisou fugir, pois seu irmão ficou muito furioso com todas as coisas que Jacó havia feito. Ele desejou até matá-lo. Para que ele não perdesse a vida, ele teve que sair dali da presença de seu irmão. Isaac o abençoa, dá recomendações a ele que ele procurasse a casa de seus parentes, a casa de Betuel. Ali ele encontrasse uma moça do meio da sua parentela e se casasse com ela. Ele não queria que Jacó se casasse com uma mulher cananeia, com uma mulher estrangeira. O contrário fez Esaú, sabendo das recomendações do pai. Ficou tão magoado com aquela situação que Jacó tinha feito com ele e ficou tão bravo que fez o contrário. Para aborrecer o seu pai também, que havia abençoado Jacó, ele se casou com mulheres estrangeiras. Jacó, quando sai daquela terra, no meio do caminho ele tem uma visão, ele adormece e Deus aparece a ele naquela visão. Ele viu uma escada com anjos subindo e descendo. O topo da escada dava nos céus e o Senhor estava lá. O Senhor começa a falar com ele e diz: Ei, Jacó, eu sou o Deus de teu pai Abraão. Aleluia. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e essa terra onde você está deitado eu darei a você. Eu vou multiplicar a tua descendência. O Senhor fala para ele: eu vou abençoar você, eu serei contigo, te guardarei por onde quer que você for. Aleluia. Mesmo que Jacó tivesse alcançado a bênção de seu pai, mesmo que ele tivesse feito aquelas coisas, talvez ele foi por um caminho errado, mas o Senhor tinha uma promessa na vida dele. Porque desde o ventre de sua mãe Rebeca, os irmãos brigavam e lutavam e o Senhor havia revelado para Rebeca que o mais velho serviria o mais novo, o maior serviria o menor. Ou seja, Deus desde o ventre havia escolhido Jacó. O porquê Deus fez essa escolha não sabemos. O Senhor faz como Ele quer, o Senhor escolhe quem Ele quer. Deus havia determinado que a bênção continuaria na vida de Jacó. As promessas que Ele fez a Abraão, a Isaac, continuariam e se cumpririam através de Jacó. Então, quando o Senhor se revela a ele, o Senhor disse: eu serei com você. Aleluia. O Senhor é conosco. Quando o Senhor promete, quando o Senhor, Ele nos escolhe, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele guia o nosso caminho, Ele providencia tudo que nós precisamos. Foi o que Ele fez aqui. Ele ficou tão maravilhado com aquilo, quando ele acordou, ele disse: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele deu o nome daquele lugar de Betel. Aleluia. Daí vem a palavra Betel que nós conhecemos. Quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz, mas agora se chama Betel. Foi onde Jacó teve um encontro com Deus. Diante de tudo que o Senhor havia falado a ele, ele fez um voto com Deus: Senhor, se tu fores comigo, se o Senhor me guardar nesta viagem, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der de comer, se o Senhor me vestir, e se o Senhor um dia me fizer voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ali começa a primeira experiência
com Deus na vida de Jacó. Ele faz este pacto, ele faz este voto com o Senhor. E ele promete ao Senhor que tudo quanto o Senhor o entregasse em suas mãos, ele daria o dízimo, ele devolveria ao Senhor, ele ofereceria ao Senhor. Deus cumpriu na vida de Jacó e foi com ele. Continuando, no capítulo 29, ele chega à cidade de Harã, se depara com um poço, pastores, ovelhas estavam ali, os pastores dando de beber às suas ovelhas. De repente, uma pastora, uma moça muito formosa, muito linda, chamada Raquel, ela dá de beber a Jacó e ele pergunta quem são os seus familiares. Quando aquela moça diz que é filha de Labão, Jacó chora muito e fica muito emocionado porque ele descobre que ela é sua parente. Então eles vão até a casa de seu pai. Jacó fica ali por algum tempo, começa a trabalhar para Labão e Labão quer dar um pagamento para ele. Ele falou: quero casar com a sua filha. Eu trabalho 7 anos para que eu consiga me casar com a sua filha. Fizeram esse trato. Se casaram, Jacó teve a sua noite de núpcias e no dia seguinte, para sua surpresa, ele acorda ao lado de Leia, irmã de Rebeca, irmã de Raquel. Ele fica muito constrangido, muito decepcionado e pergunta ao seu tio: por que o Senhor fez isso comigo? Eu não trabalhei 7 anos para me casar com Raquel e o Senhor me deu Leia por esposa. Ele enganou Jacó. Veja como Jacó está caindo no mesmo erro que ele mesmo cometeu. Meus irmãos, a Bíblia diz que tudo quanto nós plantarmos, tudo quanto nós semearmos, nós vamos colher. Gálatas fala sobre isso. Capítulo 6, versículo 7. Jacó sente o peso do engano, mas isso é bíblico. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ele também não semeou engano na vida do seu irmão. Ele também não semeou engano na vida de seu pai. Recebeu a bênção através de um engano. Recebeu a primogenitura através de um engano. Tudo que ele plantou lá atrás, ele estava colhendo agora e sendo enganado por seu tio. Precisamos entender que o Senhor fala conosco através dessa palavra, para nós semearmos coisas boas, porque se quisermos colher coisas boas, precisamos plantar, semear coisas boas. Não engano, não mentira, não inveja, não contenda. Se nós plantarmos essas coisas, colheremos na mesma medida. Então vamos tomar cuidado. Vamos semear o bem, vamos plantar aquilo que é agradável ao Senhor para que possamos colher frutos bons. Jacó sentiu o peso e ele trabalhou mais 7 anos por Raquel, a mulher que ele amava, que ele queria se casar. O Senhor, ele começa a multiplicar a descendência de Jacó através de Leia, que começa a ter filhos. Leia deu vários filhos a Jacó. E ali o Senhor começa a cumprir as suas promessas. Esse foi um pouquinho aqui do capítulo 29 e do capítulo 28 do livro de Gênesis. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fique conosco nesse projeto Ruth Companheira. Vamos ler a palavra todos os dias. Deus abençoe.